Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Raiforam Batista e desejo comunicar a você a bendita palavra de Deus por meio da nossa reflexão diária, semanal, da nossa Escola Bíblica Dominical. Nessa quarta-feira, o devocional está firmado no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 11 e o versículo de número 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A nossa reflexão aponta para a primeira porta que Deus usa para alcançar os gentios. O texto nos informa que os discípulos que haviam sido dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, eles espalharam-se até a Fenícia, Chipre e Antioquia. No primeiro momento, só anunciavam a palavra aos judeus, mas alguns daqueles cristãos dispersos, que eram de Chipre e de Cirene, foram até Antioquia. Antioquia era a capital da Síria, uma cidade de grande importância para o Império Romano, um porto de grande movimentação comercial e também lugar onde aportava e onde estava localizada uma grande e importante parte do exército romano. Ali estava morando, residindo temporariamente também autoridades, estavam, portanto, importantes representantes do Império Romano. A cidade tinha aproximadamente, já naquela época, cerca de 500 mil habitantes. Essa foi a porta que Deus abriu e dali a igreja sendo edificada, especialmente pelo ministério de Barnabé e Saulo, foi exatamente o lugar de onde o Espírito Santo enviou Barnabé e Saulo na primeira grande empreitada missionária, que é conhecida hoje através dos relatos de Lucas, teólogo e historiador da Igreja Cristã do primeiro século, no livro de Atos dos Apóstolos. Aprendemos que Antioquia se tornou o segundo grande movimento pentecostal no mundo. O primeiro foi Jerusalém, de onde saíram os apóstolos e muitos cristãos pregando em toda a Judéia e nas regiões mais próximas. Mas, depois da perseguição advinda aos cristãos em Jerusalém, por causa da morte de Estevão, tendo, inclusive, o consentimento de Saulo de Tarso, a Bíblia nos informa que um grande número de cristãos dispersos, por onde iam passando, anunciavam o Evangelho de Jesus Cristo. No primeiro momento, entendendo eles que a palavra deveria ser dirigida exclusivamente aos judeus, isso durou por algum tempo, mas, felizmente, alguns cristãos, como diz o texto, que eram de Chipre e de Cirene, foram até uma cidade gentílica, uma cidade
de grande importância comercial, política, que fazia parte do esquema ou da estratégia de segurança do Império Romano na época. Ali, diz o texto, a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia daquelas conversões em massa chegaram aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E a igreja escolheu Barnabé para ir até Antioquia. O texto diz que ele viu a graça de Deus e alegrou-se em ver aqueles gentios servindo a Deus, portanto, ele os exortou para que permanecessem firmes no Senhor. Algum tempo depois, ele sente a necessidade de alguém para auxiliá-lo e sai à procura de Saulo de Tarso, o homem que ele já havia discipulado em Jerusalém. Agora lhe serviria de principal auxiliar. Depois de 1 ano ensinando aquela igreja, o Espírito Santo disse a Barnabé, a Saulo e a todos os presentes: separai-me. O Espírito disse à igreja em Antioquia: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Dali, iniciou-se a primeira grande viagem missionária entre os anos 46 a 48, tendo demorado aproximadamente 2 anos. Essa porta que Deus já havia aberto em Antioquia serviu de força missionária para alcançar dezenas e, posteriormente, centenas e até milhares de novos discípulos do Senhor Jesus. A Igreja dos Gentios foi formada a partir de uma porta que Deus abriu. É assim que Deus faz ainda hoje. Distinto coordenador da EBD, professor, aluno da nossa querida Escola Bíblica Dominical, não esqueça que você e eu, ainda hoje, podemos ser instrumentos de Deus nas pequenas, nas médias e nas grandes oportunidades que Deus nos dá para divulgarmos o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não deixe de participar desta aula muito interessante, muito necessária para compreendermos o projeto da missão de Deus nos dias em que vivemos. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração. Reflexão diária EBD. Oferecimento Secretaria de Educação Cristã, CEADEMA Maranhão, SEC.